A igreja abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Estamos também agradecidos a Deus por tudo que Deus fez neste último final de semana, a qual estávamos aqui reunidos e vimos Deus trabalhar na vida de muitas pessoas e também por aqueles irmãos que se renderam ao Senhor, outros que reconciliaram. Deus também trabalhou em curas, em libertação, e nós queremos dizer à igreja: não vamos parar, irmãos, vamos continuar. Tem muitas pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho, e nós cremos que é apenas o começo, amém? Vamos ler então Atos capítulo 1 e verso 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Também lemos João, capítulo 14 e o verso 12. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 14. Ou seja, capítulo 14 e o verso 12. Amém? Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, nós temos aqui um tema a falar que é sobre o poder sobrenatural para a vida e para o ministério cristão. Chegamos a um entendimento com esses dois versos e também com muitos outros que a Bíblia nos diz que o cristianismo, ele é de ordem sobrenatural. Ele tem uma origem sobrenatural, porque vem dos céus. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos e acreditamos que o universo físico, aquilo que nós vemos, toda a criação, é produto e também causa do poder de Deus. E isto é algo espiritual, é natural, porque a ciência, até hoje, só consegue comprovar aquilo que Deus fez, só prova o que a Bíblia nos diz. Mas muitas vezes nós vemos a incredulidade da humanidade em não crer que Jesus esteve aqui, que Deus fez todas as coisas. Mas pela palavra de Deus e a fé que temos no coração, nós cremos que todas estas coisas são a verdade. Acima de tudo, este mundo que nós vemos, subsiste o mundo espiritual. O reino de Deus que nós conhecemos aqui na terra, ele tem uma origem, e esta origem está em Deus. Por isso, muitas vezes, acontecem coisas que nós não conseguimos explicar. Milagres, maravilhas, transformação de vidas, porque existe um ser que é maior do que nós. Existe um poder que atua além da nossa imaginação. Nós não temos como provar muitas coisas, mas nós podemos aceitar pela fé e ter a certeza
que acontece, porque o nosso Deus é poderoso. O poder de Deus, muitos dizem que é a energia, né? O sobrenatural que habita em cada cristão, tem o poder de transformar todas as coisas no indivíduo e ao seu redor. Nada mais é do que o próprio poder que emana de Deus. Não existe outro poder maior do que o poder de Deus. Este poder esteve lá no princípio, na criação, através da palavra. Deus dizia: haja, e as coisas iam acontecendo, iam sendo formadas. E nós imaginamos a força desse poder, do que este poder é capaz, sem ao menos termos muitas vezes o entendimento de como acontece. Mas, repito, é pela fé. Logicamente, não na sua totalidade, mas conforme a comunhão, a intimidade, a fidelidade, a fé e a busca por mais de Deus, o homem poderá ter esse poder. Logicamente, sempre limitado pela vontade de Deus. Mas o homem, ele pode ter acesso a esse poder. Porque esse poder, como nós lemos, foi dado a nós para fazer coisas maiores do que Jesus fez, do que Jesus realizou. Mas nós precisamos ter fé e comunhão com esse Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita no cristão nascido de novo. Isso é Deus no homem. É o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo é Deus. Então nós temos Deus em nossa vida. Ao sermos regenerados, nós temos um implante de uma nova natureza, e essa nova natureza é divina. E é através desta natureza nós temos acesso a todo esse poder que Deus tem. Muitos historiadores, teólogos dizem que a oração é a chave que move o braço de Deus. Se nós temos a oração como ferramenta, e nós podemos mover o braço de Deus através da oração, imagina o que podemos realizar através desta facilidade que nós temos. Apesar de que orar não é fácil. Mas nós temos o caminho para mover a mão que abençoa. Nós sabemos o caminho para mover o braço forte, o braço que move todas as coisas, que é o braço de Deus. O motivo de Deus ter vindo habitar no homem, e não mais em templo, ou numa arca, ou no lugar santíssimo, é exatamente para isso. É que o homem seja beneficiado por Deus, e não apenas um local, mas cada um de nós sermos beneficiados por Deus. Para quê? Para que venhamos nos associar a Ele em seus propósitos na terra. Deus não daria poder para o homem para que o homem se sentisse alguma coisa. Deus não nos daria dons para que nós viéssemos nos exaltar diante da igreja. E é o que acontecia lá em Corinto, quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas se nós tivermos a intenção, o desejo de auxiliar na grandeza deste reino, nos propósitos de Deus na terra, então Ele nos dá poder, que está à disposição de cada um de nós.
A manifestação do poder de Deus passa pelo homem. Porque Deus, Ele pode até trabalhar na vida de pessoas que não são cristãs. Assim como Ele cura, se uma pessoa vier aqui, Deus cura, mas precisa de alguém que tem comunhão com Deus para que seja usado como instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outros, para trazer a alegria a outros, para trazer o evangelho para a vida destas pessoas. Deus usa eu e você, nós dois, ou seja, toda a igreja. Queremos ser um canal que flui em sua maior ou menor capacidade. Se nós somos um canal de bênçãos para o mundo, se nós temos uma notícia para dar ao mundo, nós queremos ser esse canal com toda a nossa capacidade de ser, ou apenas o mínimo, gotas, que Deus pode usar da nossa vida. Qual a nossa decisão? Nós podemos decidir isso. Nós podemos decidir se nós queremos usar todo o potencial que Deus tem para nossas vidas e servir realmente de bênçãos, ou então nós vivermos naquela vida rasa, que até para nós sermos beneficiados pelo poder de Deus, nós precisamos dos demais. E não é errado nós orarmos uns pelos outros, auxiliarmos uns aos outros, mas se nós temos acesso a esse poder, por que não usarmos com toda essa capacidade? Queridos, é por meio dos cristãos que o mundo passa a conhecer Deus. E geralmente nós ficamos apresentando Deus como se Deus precisasse que as pessoas lá fora o aceitem. Mas a Bíblia diz que nós temos uma notícia, é isso? Boas novas. Nós temos que apresentar Deus. Nós temos que apresentar Jesus. Independente se vão ou não aceitar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, esse poder que nós conhecemos, nós precisamos falar dele, porque Deus faz o resto. A nossa parte é apresentar, a nossa parte é dizer que Deus é bom e é poderoso, e pode transformar estas vidas. Falar, esta é a notícia que nós precisamos dar ao mundo. E esse conhecimento se dá através da manifestação de poder de Deus na minha e na tua vida. Se você fosse fazer uma autoanálise da tua vida e você procurar o que Deus fez, qual a manifestação de poder que eu posso testemunhar de Deus. Alguns vão ter curas, outros vão dizer, Deus me tirou lá do lamaçal de pecado, Deus me tirou das drogas, da cachaça. Outros vão dizer, eu tinha um grande problema a resolver, era insolúvel, mas o poder de Deus me deu a saída. E nós vamos encontrar muitas coisas. Só que nós nos utilizamos desse poder e ficamos para nós. Às vezes pessoas estão vivendo aquilo que já vivemos, mas nós não temos ousadia, não temos coragem de dizer a esta pessoa que nós servimos um Deus poderoso, que pode fazer mais. Às vezes porque eu não tenho uma comunhão tão grande com esse Deus. E então é momento de nós buscarmos mais, de orarmos mais, para que esse poder, ele flua pelas nossas vidas e venhamos servir a esse povo que tanto sofre. E esse poder, ele é capaz de dominar a natureza pecaminosa.
A transformação de vidas é o maior milagre que Deus faz, porque nós temos uma natureza contrária ao Evangelho, uma natureza que vai de encontro às obras de Deus e à sua vontade, mas esse poder, ele faz com que nós tenhamos o desejo de deixar de ser escravos do pecado e sermos livres em Deus. Ele também nos faz vencer o pecado, nos ajuda a pregar o Evangelho. Ele é poder para que nós louvemos a Deus em qualquer circunstância. Nós temos poder para orar a Deus e sermos atendidos por Ele. Mas também esse poder cura, liberta, faz maravilhas, porque nós temos testemunhos disso. João 14:12 que nós lemos, diz assim, vamos ler novamente: em verdade vos asseguro, diz nesta versão, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará. Jesus curou o cego, Jesus curou o coxo, Jesus fez tantas obras, e ele diz aqui, vocês poderão fazer maiores. Mas o princípio de tudo isso, Jesus sempre manteve comunhão com Deus. Ele era Deus, mas ele orava, passava noites orando a Deus. Ele tinha comunhão com esse Deus, porque ele precisava fazer as obras que o Pai havia lhe ordenado. E nós temos ordem para fazer também. E o que falta para nós? Consagração, oração, jejum, vida no altar, vida de fidelidade, para que possamos também alcançar e fazer as obras de Deus na terra. Nós temos o poder de decidir se nós queremos viver uma vida normal, comum, ou nós vivermos uma vida no sobrenatural. E esta vida sobrenatural, ela acontece quando nós mergulhamos no plano de Deus. Quando nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. E nós ouvimos muito isso. Mas isso não pode ser apenas um clichê. Não pode ser uma frase de efeito. Nós temos que realmente buscar em Deus, pedir a Deus, qual o teu plano para a minha vida? Aonde eu servirei o corpo? Que membro eu sou para mim fazer aquilo que Deus precisa que eu faça? Para a edificação, para a exortação, para a igreja ser edificada. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos em saber aonde Deus quer nos usar. E então nós pedimos a Deus, Senhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero ser como o irmão fulano, como a irmã fulana. E ignoramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas esse poder, irmãos, vamos ver o que é esse poder. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 8 em diante, para que nós venhamos entender a capacidade do poder de Deus e que está à nossa disposição. Filipenses capítulo 3, versículo 8 até o 11 diz assim: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Primeiro, Paulo estava dizendo, tudo o que eu conquistei de conhecimento, eu considero perdido. Por quê? Porque eu conheci a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele,
Não tenho justiça própria. Antes, Paulo era justiceiro. Agora, Paulo está dizendo, eu não tenho justiça própria. Quando ele foi confrontado pelo Evangelho, quando ele viu Jesus, toda a sua justiça humana caiu por terra. Não tenho justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Agora ele reconheceu o que é realmente justiça, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Observa o que diz o versículo 10 em outra versão. O versículo 10 na NBV diz assim: eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos. Esse é o poder que está à nossa disposição. O poder que ressuscitou Cristo. O poder que manteve o corpo de Jesus Cristo por 3 dias sepultado, mas não permitiu que entrasse em decomposição. O poder que pegou esse corpo inerte e levantou para a vida novamente, deu vida. Só entendendo isso nós entendemos o grande poder que está à nossa disposição. Porque Paulo não estava pedindo conhecimento teórico, nem sabedoria para defender a morte de Jesus, para defender a ressurreição de Jesus, nem para argumentar com ninguém. Nesse caso, ele estava pedindo a experiência para experimentar pessoalmente o poder sobrenatural que foi exercido pelo Espírito Santo, que impediu que o corpo fosse decomposto, mas que deu vida a esse Cristo que nós conhecemos. Meus irmãos, Paulo queria apenas um gostinho, uma experiência. Ele queria esse poder fluindo através dele, para que pudesse abençoar aqueles que ele pregava o Evangelho. Esse é o poder de Deus, capaz de ressuscitar mortos. Geralmente, quando nós estamos acompanhando pessoas enfermas, ou quando essa pessoa é recolhida por Deus, lá no fundo a nossa fé gostaria que Deus fizesse um milagre, que Deus ressuscitasse. Esse é o desejo de cada um de nós. E esse é o desejo de Deus, porque Ele tem poder para isso. Mas o que nos falta é fé, nos falta é ousadia. Tudo isso está à disposição daqueles que entendem e buscam o poder do Espírito Santo, para fazer a vontade dEle, não a nossa. Então, como que esse poder opera em nós? Como que esse poder poderia ser mais utilizado pela igreja atual? Porque nós sabemos que esse mesmo poder reside em nós, no coração, na nossa mente, nas nossas mãos. Quando muitas vezes nós, obreiros, colocamos a nossa mão sobre alguém e pedimos a Deus: Senhor, estas mãos não têm poder para nada, mas o poder vem de Ti, e Deus opera. Às vezes as nossas palavras são fracas, não é uma voz de trovão que está falando, porque não é a voz que faz milagre, mas é o poder que vem de Deus. Esse mesmo poder que criou todas as coisas,
que implantou um embrião no ventre de Maria e nos deu Jesus, que deu forças para Jesus vencer a tentação cara a cara com o diabo, que deu poder para curar do câncer, para abrir os olhos do cego, de perdoar pecados. O mesmo poder que abriu o mar vermelho, ele está em nós. Não é no irmão, é em nós. Não é na igreja fulana, é em nós. Não é só para quem ora, ele está em quem não ora. Só que enquanto nós não orarmos, esse poder não tem utilidade, ou seja, não tem capacidade para fazer alguma coisa. E o que eu estou falando, irmãos, não é um evangelho falso, ou dizer que nós estamos aqui trazendo um antropocentrismo, colocando o poder no homem. O poder é de Deus. Nós temos acesso a esse poder de Deus. Nós somos canal de bênçãos para esse poder atuar em nosso meio. Isso é a palavra de Deus. E uma coisa que eu descobri estudando isso: o diabo não quer que nós saibamos do poder que nós temos. A rainha da Inglaterra diz que uma igreja orando, de joelhos dobrados, é mais poderosa do que o exército que ela tinha lá na Inglaterra. Então, veja bem, o mundo reconhece o poder da igreja. O diabo sabe o poder da igreja. E por que não usamos? Já imaginou se todos nós profetizássemos? Todos nós tivéssemos dons de maravilhas, de curas, de libertação? Se toda a igreja pudesse desfrutar dos dons que o Espírito Santo distribui como Ele quer para cada um de nós? Certa ocasião, nós vamos ver lá em Números 11, 27, um jovem correu e foi anunciar a Moisés: eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no arraial. Josué tomou a palavra e rogou a Moisés: meu senhor, proíbe-os, não deixa que eles profetizem. Contudo ponderou-lhe Moisés: está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Deus depositasse seu Espírito sobre eles. Que bom se todos nós, em uma só voz, buscássemos poder, porque evangelho sem poder não transforma vidas. Louvor sem poder não passa do teto da igreja. Pregação sem poder não toca o coração dos ouvintes. A nossa adoração, o nosso serviço a Deus tem que ser com poder. Porque senão não adianta nós convidarmos, forçarmos as pessoas a chegar aqui e a nossa palavra não atingir o coração. E o Espírito Santo não terá como fazer a obra que ele precisa fazer na vida de cada um. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 20, diz assim: Paulo pede a Deus que transmita aos Efésios esse mesmo poder. Vamos ler. Paulo diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Veja esse poder. Não só
ressuscitou, mas levou Cristo para os céus, para colocar à direita de Deus para interceder por nós. Ele tira lá das regiões inferiores, traz para o nível humano e eleva para as regiões divinas, superiores. Veja que esse poder, ele está além da nossa compreensão, porque não é visível, mas é poderoso para que nós vejamos a palavra de Deus e possamos entender e aceitar no nosso coração. E como buscar esse poder, irmãos? Oração, jejum, consagração, comunhão com Deus. Não há outro caminho. Mas para que outro caminho, se esse é o caminho certo? Para que inventar uma outra BR a Porto Alegre se já tem uma BR que leva até lá? Há um preço. Deus não vende o seu poder. Deus não faz troca de poder. O que a palavra nos diz é que para obter poder precisa comunhão com Deus, fidelidade a Deus, vencer o pecado, santificação a Deus. Esse é o caminho. Eu estava imaginando, qual dos filhos tem mais benefícios? O que está sempre próximo do pai ou o que está distante do pai? Qual o filho que tem uma voz mais ativa com o pai? Aquele que está sempre longe, não quer conversa com o pai? Ou aquele que tem facilidade de relacionamento com o pai? Quando nós necessitamos de algo e não temos conhecimento de uma autoridade, de um prefeito, de um vereador, o que nós fazemos? Nós procuramos alguém que conheça aquela autoridade para nos auxiliar. Então, sempre aquele que tem um bom relacionamento com a autoridade tem mais facilidade, tem mais poder para influenciá-lo. É nessa mesma situação que nós precisamos estar diante de Deus, mais próximo, mais comunhão, mais fidelidade, para que possamos receber de Deus os benefícios que Ele tem para nos dar. O poder que está à nossa disposição. Muitos até tentam demonstrar poder através do conhecimento, através da voz, da manipulação, mas o poder de Deus é inconfundível. Você já notou? Às vezes nós ouvimos uma palavra que nos arrebata, que nos faz arrepiar, que nos faz até chorar, porque toca o emocional. Mas quando é poder de Deus é diferente. Esse poder de Deus, ninguém experimenta algo parecido na terra, por algo que é produzido aqui, porque é uma alegria que vem do alto, e é só através desse poder que quem sabe, quem já experimentou, sabe que é diferente. É o poder de Deus. E às vezes nós ficamos imaginando como serão os céus. Porque se aqui, quando Deus derrama do seu poder sobre nós, nós choramos, nós nos rendemos, pulamos, gritamos, mas poder de Deus não é só isso, é um gozo na alma, que vai muito além da cura, da libertação, da transformação, é uma alegria que vai nos proporcionando algo tão bom e tão maravilhoso que nós não queremos sair da presença de Deus. E é este poder que nós precisamos em nossas vidas. Ele é inexplicável e esta alegria não tem aqui. É só em Deus que nós encontramos. Esse poder que nós estamos falando, irmãos,
nós já ouvimos falar muito desse poder. No passado, havia uma manifestação de poder muito maior do que hoje. Os crentes de alguns anos atrás sabem do que eu estou falando. Deus agia com muito mais facilidade e eram vistas coisas maravilhosas. Era o poder de Deus agindo no meio da igreja. Mas isso nós não podemos deixar no passado, porque o acesso é o mesmo, o poder é o mesmo, o Deus que nós servimos é o mesmo. O que mudou foi a igreja desta geração. O diabo facilitou muitas coisas. E a oração e a fidelidade, em muitos casos, se tornou desnecessária para muitas coisas que eram obtidas através da oração. Hoje é muito mais fácil nós usarmos o poder do dinheiro, o poder da amizade, o poder da influência, do que o poder de Deus. Eu estava ouvindo alguém contar uma história e que traz muito bem o que eu quero que os irmãos entendam. Um pai comprou um aparelho de irrigação para a lavoura e trouxe os filhos e a família para olhar como agora a lavoura estava sendo irrigada. E um dos filhos disse assim: que economia de oração. Porque eles dependiam da chuva. Quando não vinha chuva, a família toda ia para o joelho, orar e buscar em Deus. Agora não precisava mais, porque era só ligar um botão e a água irrigava a lavoura. Quantas vezes os cristãos ficavam juntando o seu dinheiro para comprar um veículo? Em oração. Era motivo de toda a família orar. Agora vai numa loja, às vezes não tem nem 10% do valor do carro, mas sai com o carro da loja. A oração, a comunhão, o pedido a Deus com amor, com fidelidade, está desnecessário nos nossos dias. E isso trouxe a falta do testemunho, a falta da manifestação de Deus. Não acontece porque o inimigo facilitou as coisas para nós. Mas isso não é motivo para que nós não venhamos continuar a buscar o poder de Deus. Nós precisamos continuar, porque nós estamos assim. As necessidades não são tantas para vivermos aqui, mas para termos comunhão, aí há necessidade. Nós não podemos misturar as coisas. Aquilo que aqui agora é fácil, podemos aproveitar, mas lá, para ter comunhão com Deus, é necessário a oração, o jejum, a consagração, para que o poder de Deus não se extingua do meio da igreja, mas seja real em nosso meio. E eu estou aqui, irmãos, para desafiar a mim e a você. Uns para voltar aos princípios, outros para experimentar e colocar em prática quando evangelizar os perdidos, ao exercitar os dons espirituais, ao orar pelos enfermos, ao repreender o diabo das vidas escravizadas, ao necessitar de algo que só Deus pode fazer. Nós precisamos praticar, exercitar a nossa fé. Por quê? Porque Ele continua sendo o Deus do impossível. As coisas impossíveis é para Ele, não é para nós. E nós precisamos nos desafiar para que nós possamos alcançar
aquilo que Deus tem para nós. Nós temos um Deus grande e poderoso, que faz muito mais do que as nossas expectativas. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, dentro de nós. Esse poder, ele pode realizar muito mais do que nós imaginamos, porque ele é poderoso, ele é grande e tem poder para essas coisas. Nós podemos ver textos que estudamos, e por tudo que aqui foi falado, que experimentar o poder de Deus não é um fenômeno excepcional, nem raro, muito menos esporádico. O poder de Deus é a intenção de Deus, e que seja uma realidade no meio da igreja, uma realidade rotineira, comum. Nós precisamos nos acostumar que Deus é poderoso para fazer milagres. Nós não podemos entender que o normal é não acontecer milagres. O normal de uma igreja que ora é acontecer maravilhas. Mas nós estamos desacostumados disso. Nós precisamos voltar diariamente, entre todos nós cristãos, independente de cargo ou título, todos nós temos o mesmo acesso a Deus, e esse Deus Todo-Poderoso. Então, o normal do cristão é viver as promessas de Deus, dentro da perspectiva bíblica que nós conhecemos. Não viver no raso como filhos bastardos. Deus quer nos usar nesta última hora da igreja, com poder e autoridade. Para concluir, Efésios 3:16 diz assim: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça o âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Que Deus venha trabalhar em nossas vidas, que quando nós orarmos, nós venhamos pedir poder a Deus, e Ele nos conceda, para que no momento necessário e oportuno, a igreja tenha poder para lutar contra as hostes infernais, para mover o braço de Deus naquilo que é necessário, e a igreja que é vitoriosa, ela vai continuar de passos firmes, porque nós temos uma meta, temos um objetivo, e esse objetivo é vencer todo obstáculo para chegarmos diante de Deus. Amém? Nos coloquemos em pé, irmãos. Se alguém tem alguma necessidade, eu peço que passe aqui, diante do altar, para nós orarmos a Deus, para nós encerrarmos o nosso culto. O grupo cantou pouco, mas o frio nos aproxima mais de casa, né? Oremos a Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, chegamos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, para Te agradecer por mais este culto, esta reunião de ensino, aonde a Tua palavra foi ministrada, onde aqui recebemos novos irmãos, e nós louvamos a Ti, porque o Senhor tem sido presente em nosso meio, tem nos ensinado, tem nos dado vitória em todas as coisas. Temos Te buscado, ó Pai, porque sabemos onde encontramos a nossa vitória. Eu Te agradeço por cada irmão que aqui está. Agora vai conosco para os nossos lares, guardados, protegidos por Ti. Nos leva em paz, e que a Tua palavra, Senhor, venha ser recapitulada nos corações. Que nós venhamos clamar a Ti, pedir poder, autoridade dos céus, porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho poderoso,
É um evangelho transformador, de milagres e maravilhas. E nós estamos clamando a Ti, temos buscando a Ti, porque nós queremos ver, Senhor, a Tua mão poderosa, fazendo grandes coisas no meio da igreja, para que o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E dizemos: Deus vos abençoe, em nome de Jesus.